Vai-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, hoje sou escalé. Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. Ai, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Há mais segredos entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar. A brisa, o fogo, a água, a estrela e o firmamento. Mas nenhum deles e nem nunca será mais misterioso que o amor. Causa de milagres, tragédia, alimento de felicidade e de sabores. Eu, Puck, vosso senhor e criado, peço humildemente que se acomode em suas cadeiras e tenha um pouco de paciência para acompanhar nossa história, que se inicia com a proximidade do casamento entre o Duque de Atenas, Teseu, e a Rainha das Amazonas, Hipólito. Tudo aqui acontece como uma noite, como a noite de um sonho de verão, de William Shakespeare. O mundo é um palco, e homens e mulheres, não mais que meros atores, entram e saem de cena durante a sua vida, não fazem mais do que desempenhar alguns personagens e alguns papéis. William Shakespeare. Olá, alunos e amigos do Lar de Fátima, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Thiago, professor de teatro do Núcleo Maceno. Vamos para mais uma atividade do Lar de Fátima na web? Então vamos! Solta a vinheta, produção. Nesta videoaula, vamos ver como o teatro surgiu no mundo e como o espaço e a forma de atuar foram mudando com o tempo. Antes, gostaria de pedir que deixe o seu like, o joinha aqui embaixo e que siga nossas páginas no YouTube, Facebook e Instagram. E se for nosso aluno do Projeto Lar de Fátima, coloque nos comentários o seu nome e a turma em que você pertence. Um exemplo, eu sou o Thiago da turma preta, eu sou o Thiago da turma vermelha, da turma verde. Tire foto, grave um vídeo fazendo as atividades para nos ajudar a saber se essas atividades estão chegando aos nossos alunos do Projeto Lar de Fátima. E também para funcionar como uma chamada, uma presença, como se fosse um dia de aula normal. Vamos para a atividade? Mas o que é teatro? Teatro pode ser explicado de duas formas. Uma, teatro é uma atividade, uma forma de arte, na qual pessoas representam um acontecimento vivido por personagens. A outra é o local, teatro, onde essa atividade acontece. Uma coisa é a arte, a outra coisa é o local onde isso acontece. Tanto a arte quanto o seu local são muito antigos e são como irmãos, se desenvolveram juntos. Vale lembrar que o termo teatro, teatron, do grego, significa local onde se vê ou lugar para olhar. O teatro tem tudo a ver com contar histórias, sabia? Mais ou menos uns 3 séculos anos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Aristóteles escreveu a respeito do teatro e chamou a atenção pelo fato de que, como em outras artes, o teatro é uma imitação. Nós apreciamos essas imitações pelo modos que elas são executadas e as aparências e acabamento, como pelo fato de as pessoas, os objetos e os acontecimentos por elas apresentados ampliarem o nosso conhecimento. Não entendi, professor, como assim? A pessoa que pratica o teatro, que assiste o teatro, digamos que amplia o seu imaginário e seu conhecimento. Isso não sou eu que estou falando, é Aristóteles, beleza? Ah, muito legal. Bom, mas aí isso nos leva a ter uma série de coisas a dizer. Uma delas é, teatro é arte? Que nos obriga a conversar um pouco a respeito dessa arte. Bom, isso nos leva a ter de falar sério e dizer,
o teatro é uma arte? E a gente tem que conversar sobre uma outra coisa, né? O que é arte? O que é a respeito da arte? Bom, há muitas definições de estudo a respeito das artes, pois elas são várias. Mas aqui vamos ficar no que é mais simples e prático. Bom, ao contrário da natureza, em que tudo é como é, então podemos concluir que toda arte, ela é artificial. Oi? Artificial? Isso! Toda arte foi criada por um artista que queria, com essa criação, comunicar aos outros o que ele pensa ou o que ele sentiu. Para isso, ele pinta um quadro, compõe uma música, ou no caso nosso, escreve uma peça de teatro, uma dramaturgia. Bom, antes de chegar para falar dos gregos e romanos, temos que nos transportar lá para a história antiga, lá atrás, onde os seus bandos e suas tribos começaram as práticas dos rituais. Rituais têm tudo a ver com o teatro. Digamos que foi aí que começou a arte do teatro. Não como a gente conhece hoje, mas com o mesmo objetivo, que seria o quê? Passar uma informação. Desde os tempos remotos, o ser humano, né, imagina e conta a história, e para isso inventou as linguagens. Um exemplo, reza a lenda que alguém numa tribo teve um dia, né, num dia de seca, sem chuva, teve a ideia de imitar a chuva. Então, todos começaram também a imitar a chuva e dançando, como se fosse mesmo uma imitação da chuva. Para quê? Para que ela chegava. Você acredita? O mesmo podia ser feito com a caça, mesma coisa. Uma pessoa, né, pegava uma fantasia, se fantasiava de caça, se cobria com pele de animal, e outros faziam gestos, né, de caçador, e todos ficavam esperando com que isso acontecesse mais caça e, portanto, mais comida. Para que essa pessoa possa representar de forma convincente, de forma verdadeira o ritual, aparece um importante elemento para o teatro, que é a máscara. A máscara. Essa pessoa irá realizar, ela tem que perder a sua individualidade, as suas manias, e por isso ela tem que usar a máscara, a fim de os outros acreditem que ela representa a caça, a chuva ou então um deus. Os rituais são o quê? A repetição de um conjunto de práticas encontrada não só na vida religiosa, mas também em todas as esferas culturais, né? À medida que as cidades foram se organizando um pouco melhor, podemos ver novos tipos de imitações, né? De rituais. Assim que nascem os rituais, que sempre foram importantes para os nossos grupos sociais. Você quer um exemplo de ritual que temos hoje em dia? Um exemplo é o casamento, né? Comum entre nós. É um ritual, o padre, o noivo, a noiva, isso é um ritual. O desfile de 7 de setembro, né, que a gente comemora a independência do nosso país, vamos lá pra rua, desfilamos, isso também é um ritual, né? O Natal, o Ano Novo, uma entrega de uma taça para um time campeão de futebol, isso também é um ritual. E isso, sabia que tem tudo a ver com o teatro? A origem do teatro está diretamente ligado aos rituais de comunhão e referência aos deuses realizados pelos povos antigos, como eu tinha acabado de falar, né? Nas várias culturas que se desenvolveram, os rituais eram apresentados como história do processo de vida das pessoas, a morte e do sonho de ressurreição, que é o processo de voltar, né, da morte. Vamos agora para o teatro grego? Então vamos, já falamos dos rituais, né, que os povos antigos faziam, que tem tudo a ver com o teatro. Agora nós vamos ao teatro grego. Antes de chegar ao teatro grego, né, os gregos, a gente tem que entender que os gregos, eles tinham vários deuses para quase tudo na vida. Vários deuses, professores.
E isso, vários deuses, né? Assim como os indígenas, né? Os indígenas têm lá o seu deus da água, seu deus do fogo, do trovão. Os gregos também, os gregos antigos, tinham vários deuses, eles eram politeístas, né? Tinham muitos poderes esses deuses, e além disso, eles podiam controlar com as próprias mãos o destino de cada ser humano na Terra. Isso lá naquela época que eles pensavam. Isso havia 12 deuses. Vocês acho que já ouviram dizer alguns deles. Ó, os deuses principais, eles moravam junto em um palácio enorme, um enorme palácio em cima do Monte Olimpo. Um lugar tão alto e tão íngreme que nem um mortal, nem um ser humano conseguia escalar. E quem que eram esses deuses? Bom, vocês já ouviram dizer. Zeus, já ouviu dizer Zeus? Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. E Dionísio é este deus que eu gostaria de falar com vocês, também chamado de Dioniso. Esse era o deus do vinho e das festas e também o deus do teatro. Dionísio era um deus importante, um tanto menos sério. Dionísio era muito comemorado em Atenas, por pelo menos uns 4 festivais durante um ano. Os hinos eram os cantos, né? As histórias eram contadas de Dionísio, chamado de tirambos. Eram contados por um coro de mais ou menos 100 homens, que tinha um líder. 100 homens e tinha um líder. Esse líder era chamado de Corifeu, o principal narrador do efeito e das aventuras dos deuses. Como no teatro, cada personagem falava a sua própria pessoa. Mas dizem que Téspes, olha bem esse nome, Téspes, um famoso corifeu, certo dia ele fez assim, ó. Vou pegar aqui. Ele vestiu-se de como Dionísio, vestiu como Dionísio, e em vez de dizer Dionísio fez, ele falou diferente. Eu fiz. Qual que é a diferença, professor? Muito a diferença. Por quê? Ele passou a se tornar o primeiro ator, aquele que age. Não era mais narrado, mas sim ele transportou aquilo para ele. Ele foi, digamos que, o primeiro ator que teve no mundo. As mulheres não participavam das atuações não, viu? Pois não eram consideradas cidadãs da polis grega. Polis, cidade. Dessa forma, as máscaras, né, antes utilizados como artefatos ritualísticos, podia representar personagens de ambos os sexos, homem, mulher. Pois é. Lembra no começo da aula que eu falei que teatro pode ser a arte propriamente dita e o local? Então, a arquitetura dos gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre, chamado de teatro grego. Em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Aqui, na nossa cidade mesmo, temos um teatro de arena muito bacana, em frente à Swift, na represa. Passa lá, dá uma olhada. Na época clássica do teatro grego, vários teatros foram construídos na Grécia. Merecem destaque o teatro de Delfos e o teatro de Dionísio. Bom, os coros naquela época eram compostos pelos narradores da história que relatavam canções e dançavam. Os principais diretor de coro e dramaturgo foi Téspes. Lembra dele? Ele foi um importante elo na evolução final do ditirambo, cantado, para o texto, recitado, e o diálogo. Deste modo, a manifestação evoluiu até chegar ao teatro propriamente dito, com enredo, atores, plateia e encenação. O teatro grego era composto
por vários elementos: cenário, figurinos, e suas apresentações incluíam músicas, danças e mímicas que eram avaliados por um jurado. Tinha um jurado avaliando tudo. Apesar de ter registrado vários autores na época em que viveu o seu auge, apenas 4 autores gregos tiveram as suas peças reconhecidas integralmente. No gênero da tragédia, o destaque foi para as obras de Éschilo, Sófocles e Eurípides. Já na comédia, o único que teve as suas peças integrais reconhecidas foi Aristófanes. Mas teatro é isso? É claro que não é, mas é uma semente, é uma ideia de fazer um ator realizar uma ação. É preciso que fique claro as transformações, as mudanças significativas para o aparecimento dessa arte que chamamos de teatro. O teatro, no entanto, só nasceu quando alguém teve a ideia de usar todos aqueles recursos para expressar uma nova ideia, um olhar de novo mundo, com a palavra, a dança, o canto, a pintura, a escultura, a caracterização e muitos outros recursos. O que não podemos esquecer nunca é que o teatro tem apenas um tema essencial, que é a preocupação com o comportamento humano. Tudo acontece ao vivo, na hora. Que para fazer teatro basta alguém que represente o papel e alguém que assista isso. Ou seja, basta um ator e um público. O teatro grego marcou a história antiga, influenciado exclusivamente os povos romanos que levaram essa arte para suas províncias, tornando uma referência para a cultura ocidental até hoje. Como diz Nicete Bruno, o teatro está intimamente ligado à vida, ao cotidiano. Por isso, ele nunca morre, porque ela é uma arte viva. O teatro ajuda a ampliar o imaginário, inclusive para você parar para pensar na sua própria vida e na vida de que te cerca, para encontrar soluções, formas, ter uma posição de entendimento do que está acontecendo ao seu redor e no mundo. Antes de ir pro final, gostaria de mandar um enorme abraço para Manuela Faria, a Manu da Turma Preta, o Luquinha, o Lucas da Turma Amarela, a Ana Cláudia Moraes, o Ricardo Jimenez, a Eveline Fraga. Um abraço, muito obrigado por ter curtido e comentado no vídeo anterior. Isso ajuda muito pro nosso trabalho. Bom, queridos, este foi mais uma videoaula do Lar de Fátima na web. Fique em casa, lembre-se, se for sair, use máscara, usa álcool em gel, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Lembre-se, siga a gente no YouTube, Facebook e Instagram. E se for nosso aluno, coloque aí nos comentários o seu nome e a turma em que você pertence. Mande fotos e vídeos vendo e praticando as atividades. Quem sabe você não aparece aqui no canal? Já pensou? Como diz Charlie Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, dance, chore, ria, viva intensamente antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!